noite. É um grande prazer estar mais uma vez aqui, procurando trabalhar sobre a paz no grupo da paz. Isso dá uma profunda alegria no meu coração. Queria começar a nossa palestra de hoje iniciando por uma entrevista de Chico Xavier, realizada em 1976 para a revista Fatos e Fotos, que são duas questões que ele responde, que me parece de suma importância, e eu queria trazer isso a vocês e trabalhar um pouquinho em cima daquilo que Chico Xavier nos coloca. Então, por favor, estejamos atentos àquilo que ele nos coloca. Por favor, Sandra. Tese de Humberto de Campos sobre o papel do Brasil no futuro próximo. Ele é realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Muita gente interpreta esse livro como sendo realmente um volume de legendas patrióticas sem finalidade dentro do esquema do progresso mundial. Mas nós estamos convencidos de que ao Brasil foi assinalado um papel muito significativo na chamada Era do Espírito, porque, em verdade, o cristianismo no Brasil é diferente dos processos de vida cristã nos outros países. Chico, perdoe-me interrompê-lo, mas parece que entra bem no fio da questão. Nas suas viagens pelos Estados Unidos, pela Europa, nas observações que você teve a oportunidade de fazer, você constatou que há realmente essa diferença entre cristianismo aqui no Brasil e nos outros povos? Do meu ponto de vista, tudo o que vi nos países que visitamos em 1965 e 1966 é diferente do que se verifica no Brasil. O amor fraterno, o chamado calor humano que existe no Brasil, eu não vi em parte alguma onde estivemos presentes. No Brasil, por muito que se faça desvinculação e reeducação dos nossos impulsos de amor, o brasileiro, de todas as condições, é portador de recursos afetivos imensos, que parecem iluminados por uma inspiração de ordem superior. Mas, com a minha convicção espírita, posso dizer que estão iluminados pelo Espírito de Jesus, através dos bons espíritos que estão apostos, ajudando os brasileiros a construir o grande celeiro espiritual do futuro. Isso me parece uma grande verdade, uma grande força, que é algo nós ainda precisamos nos alimentar um pouco mais dessa força e termos um pouco mais da confiança a que o Chico se refere. Posteriormente a essas colocações do Chico, né, que ele faz, portanto, referência ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eu recomendo a todos que estudemos um pouquinho mais, com profundidade, com sinceridade, o conteúdo desse livro. E, além dele, nós temos outros que ainda o fortalecem, como Brasil, Coração do Mundo, como Brasil Mais Além, que é um livro da Federação Espírita Gaúcha, que fortalece e esclarece um pouquinho mais nessa direção. E posteriormente a isso, agora, mais recentemente, nós temos o lançamento do livro Não Será em 2012, que faz referências mais claras, mais explícitas a esse processo de transformação e regeneração em que passa o nosso planeta, e que isso, creio que todos nós podemos perceber. As transformações ecológicas, as transformações políticas, as transformações sociais, que todos nós sentimos na pele, no nosso dia a dia, especialmente o processo climático. Isso é bem
forte para nós que já temos uma certa vida aqui no planeta, né? E portanto, gente, ele nos estimula a termos mais preparação para esses momentos novos, para a instalação de um planeta de regeneração. E esse planeta de regeneração passa pela força do Brasil, pela importância do Brasil, celeiro no sentido alimentício, mas celeiro no sentido do Evangelho, no sentido do cristianismo e de uma transformação a partir disso. E para isso, sinceramente, vai ser necessário que nós, brasileiros, estejamos cada vez mais fortalecidos no Evangelho, cada vez mais fortalecidos na nossa convicção de fé, de esperança e de caridade. Vamos ouvir mais uma vez o que fala o Chico, antes que a gente continue nas nossas colocações. Por favor, Sandro. Se pudesse um pouquinho mais alto. Chico, você acredita na tese de Humberto de Campos sobre o papel do Brasil no futuro próximo? Ele é realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Muita gente interpreta esse livro como sendo realmente um de legendas patrióticas sem finalidade dentro do esquema do progresso mundial. Mas nós estamos convencidos de que ao Brasil foi assinalado um papel muito significativo na chamada Era do Espírito, porque, em verdade, o cristianismo no Brasil é diferente dos processos de vida cristã nos outros países. Chico, perdoe-me interrompê-lo, mas parece que entra bem no fio da questão. Nas suas viagens pelos Estados Unidos, pela Europa, nas observações que você teve a oportunidade de fazer, você constatou que há realmente essa diferença entre cristianismo aqui no Brasil e nos outros povos? Do meu ponto de vista, tudo o que vi nos países que visitamos em 1965 e 1966 é diferente do que se verifica no Brasil. O amor fraterno, o chamado calor humano que existe no Brasil, eu não vi em parte alguma onde estivemos presentes. No Brasil, por muito que se faça desvinculação e reeducação dos nossos impulsos de amor, o brasileiro de todas as condições é portador de recursos afetivos imensos que parecem iluminados por uma inspiração de ordem superior. Mas, com a minha convicção espírita, posso dizer que estão iluminados pelo Espírito de Jesus, através dos bons espíritos que estão apostos, ajudando os brasileiros a construir o grande celeiro espiritual do futuro. Isso nos traz uma grande alegria e uma grande responsabilidade também. Vai caber a nós esse trabalho árduo de transformação de cada um de nós, de aperfeiçoamento do nosso Brasil e de um acolhimento, um grande acolhimento a todos os seres humanos que aqui aportarem. Vejamos como fala disso Castro Alves nesta poesia através de Chico Xavier. Início do milênio, anoitece, no fulvo céu do Oriente, a sombra avança envolvente, surgem sinistros vulcões, no alto lampejam raios, o ódio se descortina, lembrando cinzas e ruínas, tumultos, gritos, canhões. Permanece o grande embate, o direito ante a força bruta. É Sócrates e a cicuta, Jesus ante Barrabás. Desde a Suméria distante, de Ur ao fulgor do Egito, o mundo rola em conflitos, ganha a guerra e perde a paz.
Agora, porém, na terra, sem a fé, age a ciência, nas gripas da inteligência, e apoia o estranho festim. O cérebro, águia cativa, obedecendo ao mais forte, exalta o poder da morte e aperfeiçoa Caim. No parque dos armamentos, bombas de vários matizes querem lauréis infelizes em máquinas de terror. Rente ao fogo que dormita, escuta-se a cada hora a humanidade que chora perante o abismo a transpor. Por isso, Brasil, enquanto nas urzes do sofrimento sopra o ciclone violento, temor e desolação, levanta o próprio futuro no trio que te ilumina. Justiça, escola e oficina, burilando-te o coração. Ante a grandeza que estampas, vozes suplicam das campas nas bênçãos do eterno Pai. Bravos filhos do cruzeiro, o tempo não nos espera. Ante o sol da nova era, univos e trabalhai. Recordemos a epopeia dos antigos bandeirantes, conquistadores gigantes plantando o país no chão, e os nobres inconfidentes, atormentados em bandos, mortos-vivos, mas buscando a paz e a libertação. Ide e criai vida nova, onde o atrito sobrenade, mantende a fraternidade que o vosso gênio produz, dizendo a todos os povos, na luz que se vos descerra, que em qualquer luta na terra o vencedor é Jesus. E é com essa força em Jesus, sintonizados em Jesus, é que nós poderemos cada vez mais vencermos e superarmos estas dificuldades que virão pela frente. E a nós, brasileiros, caberá uma grande ação de transformação, de implantação de um mundo de regeneração, isto baseado em Jesus, baseado no plano espiritual e baseado num espírito de dedicação, de caridade, de fraternidade. E, portanto, isso nos leva ao princípio da educação. Algo que está realmente carente no Brasil, mas que podemos trabalhar mais assiduamente nesta direção. E precisamos cultivar muito para termos estes frutos que almejamos. Vejamos mais uma vez Castro Alves falando sobre isso, ante os novos tempos. Brilham áureos tempos novos, a inteligência domina, fala a razão cristalina que estuda, aclara e deduz. A ciência larga a terra, onde refugia de rastros para a conquista dos astros, sob o fascínio da luz. No bojo do firmamento, do chão à face da lua, a pesquisa continua em engenhos e lumaréus. A eletrônica revela vida mais alta e mais rica, e o homem se comunica, povo a povo, céus a céus. E a cultura dá em frente, com aplausos invulgares, no ar, no solo, nos mares, em tudo apelo ao porvir. De polo a polo no globo, por vasta extensão na história, clama o cérebro, mas glória grita ao mundo, progredir.
mas no concerto dos louros, em que a ideia se embriaga, brado aflitivo pervaga, o choro das multidões. São milhões de almas cativas à ignorância na terra, em que a noite da angústia encerra no vale da provação. A mágoa segue a penúria, o crime instala a doença, lastima-se turba imensa, encarcerada na dor. A legião do protesto volve a barbárie sombria, supondo na rebeldia o facho libertador. Companheiros do Evangelho, que o vosso amor vibre puro, edificando o futuro das leis excelsas do Pai. Eis que o Cristo vos conclama sob o fulgor do cruzeiro, repetindo ao mundo inteiro: cristãos, educai. Este é o processo do trabalho da educação para a fraternidade, da educação para a solidariedade, da educação para o amor. E dentro disto, tudo que é cotidiano, que nós possamos passar aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, seja a matemática, o português, a geografia, a história, todos os conhecimentos, desde os mais simples, serem transmitidos a eles. Eu acredito muito que nós podemos tecer uma proposta, principalmente para nós que temos um pouco mais de idade, acima dos 50 anos, sermos os instrutores dessa transformação, trabalhando junto às escolas, trabalhando junto às instituições ou dentro das nossas próprias casas, com adolescentes, com jovens, com pessoas que daqui a alguns anos, quando esse processo estiver mais instalado e mais claro, serem eles que vão tecer essa nova rede. E vai caber a nós, essa geração dos 50, dos 60, dos 70, contribuirmos para segurarmos estes jovens nessa posição de força, nessa posição de coragem, nessa posição de fraternidade. Então ensinemos tudo o que pudermos, sabe? Se eu sou bom de cozinha, eu vou ensinar cozinha. Se eu sei bom de arte cênica, eu vou ensinar arte cênica. Se eu sou bom em trabalhar a costura, eu passo isso, porque junto com isso eu vou estar transmitindo também a minha esperança, a minha fé. E nós vamos estar contribuindo profundamente para um processo educacional que se faz premente para superarmos estas dificuldades que estão por vir. Elas virão, mas nós teremos um apoio muito profundo de Jesus e dos amigos espirituais nesta tarefa que vai caber a cada um de nós.